Olá você que vai fazer o Enem esse ano. Eu sou o professor Gustavo Cuia e no vídeo de hoje irei resolver as questões 45, 51 e 52 do Enem de 2015, Caderno Azul. Vamos à questão 46. Na questão 46 ele dá uma situação onde atletas estão em altas atitudes e que eles sofrem algumas consequências com relação a estar em altas atitudes, muito proveniente porque quando eu estou numa alta atitude eu tenho o quê? Pouco ar atmosférico. Então eu tenho o quê? Pouco oxigênio. Ele nos dá a equação da hemoglobina interagindo com o gás oxigênio em equilíbrio químico, formando a hemoglobina com o oxigênio para transportar no sangue. Então observe que, como é um equilíbrio químico, ao mesmo tempo que a hemoglobina se junta com o gás oxigênio para ficar a hemoglobina com o gás oxigênio, ela se desfaz e retorna a ter as hemácias com o O2 separado. Na verdade, devolve o CO2, né? E ele quer saber o motivo da diminuição da hemoglobina já com o gás oxigênio, quando eu estou em altas altitudes, porque causa a fadiga nos atletas. Então, ele me deu 5 alternativas, onde ele diz na primeira que é por causa do aumento da pressão arterial, na segunda ele diz que é o aumento da temperatura, na terceira alternativa ele diz que é a diminuição da temperatura, na D ele fala que é a diminuição da pressão do gás oxigênio, e a letra E ele fala que é a diminuição das hemácias. Antes de tentar falar sobre cada alternativa, vamos analisar o equilíbrio químico. Porque para eu deslocar meu equilíbrio, para eu diminuir essa quantidade, eu posso variar algumas constantes, alguns fatores para que eu aumente a produção de hemoglobina. Mas no caso, aqui ele está falando da diminuição. Então reparem que 3 fatores eu posso modificar meu equilíbrio químico: temperatura, pressão e concentração. Princípio de Le Chatelier. Então relembrem que a temperatura, quando eu aumento a temperatura, eu desloco o equilíbrio químico para o sentido endotérmico. Se eu estou aumentando a temperatura, eu tenho que o quê? Deslocar o equilíbrio para quem precisa absorver energia. Agora, se eu estou diminuindo a temperatura, eu vou deslocar o equilíbrio para o exotérmico, aquele que libera energia. A pressão, toda vez que eu aumento a pressão, eu vou deslocar o equilíbrio para um lado que tiver menor volume. Como é que eu sei qual lado vai ter maior volume? Olhe os coeficientes estequiométricos que estão na frente. Então reparem que aqui é um HB, um O2. Então eu tenho o quê? 2 volumes. Enquanto aqui eu só tenho 1. Então se eu aumento a pressão, eu desloco o equilíbrio para... O outro fator é a concentração. Se eu aumento a concentração de alguém, por exemplo, se eu aumento o O2, eu desloco o quê? Meu equilíbrio para o HbO2. E se eu diminuo a quantidade de O2, eu desloco meu equilíbrio para lá. Então, das 5 alternativas, a alternativa que mais se adequa vai ser a alternativa letra D. Vai ser justamente a alternativa letra D. Por quê? Ele falou do aumento e da diminuição da temperatura. Sim, ele nos falou. Então, tanto a B quanto a C não podem ser. Por quê? Porque na nossa equação eu não sei qual processo endotérmico e qual processo exotérmico. A questão não nos disse, então não tem como eu saber se aumentando ou diminuindo a temperatura, se eu desloco o equilíbrio para o lado direito ou para o lado esquerdo. Então esqueçam a temperatura. Diminuição de hemácias. Se eu diminuir as hemácias, eu desloco para cá, vai ter um aumento. A e a D, se eu aumento a pressão arterial, eu vou ter um deslocamento para lá. Arterial, eu não estou numa alta altitude. Se eu não estou numa alta altitude, o ar não é rarefeito. Se o meu ar não é rarefeito, eu tenho pouco oxigênio dentro do meu sangue. Então o meu sangue vai ser o quê? Pouco bombeado. Então eu não vou ter uma maior pressão arterial em altas altitudes, eu vou ter o quê? Uma menor pressão arterial. O que resulta o quê? Numa menor pressão de gás oxigênio. Por isso que é a alternativa letra D. Vamos agora à questão 51. Na questão 51, ele nos dá uma situação hipotética onde teve uma contaminação de água por petróleo, que é um hidrocarboneto. Então, se é um hidrocarboneto, ele é um composto apolar. Lembrando que a água, H2O, é um composto polar.
enquanto o petróleo é apolar. Ou seja, a água e o petróleo eles não interagem entre si, então eles não vão se misturar. Ele fala que desenvolveu-se um líquido da castanha do caju, que ele chama de LCC, e esse LCC é um plástico. E é um plástico que interage com o petróleo. Ou seja, se ele é um plástico que interage com o petróleo, ele é o quê? Apolar também. E ele disse também que esse LCC possui nanopartículas magnéticas. E ele nos pergunta, a questão 51, quais são os métodos de separação utilizados para tirar esse petróleo da água. Então vamos para pensar. Primeiramente eu tenho água e petróleo juntos, eles não se misturam. Só que assim, se eu estou no mar, é difícil fazer uma decantação, ou num lago. Então, o que a gente fez? A gente adicionou o quê? O LCC. Quando a gente adicionou o LCC, ele não vai se misturar com o petróleo, vai formar bolsões. Então vai ter bolsões de LCC com petróleo, vai formar o quê? Flóculos de LCC com petróleo. E, além disso, ele não tem nanopartículas magnéticas. Então ele já me deu uma dica. Ele me deu uma dica que tem magnetismo. Então o que acontece? O LCC vai interagir com o petróleo formando os bolsões. Eu vou lá em cima da minha superfície da água e passo um ímã e vou tirando quem? O LCC com o petróleo. Ou seja, o segundo método de separação tem que ser um processo magnético. Aí nós temos duas alternativas que possuem magnetismo, a letra C e a letra E. Só que reparem que a letra C ele fala separação magnética e na letra E ele fala magnetização. Cuidado com os termos, por mais que sejam parecidos, magnetização ela dá a impressão que eu estou o quê? Magnetizando uma coisa para depois separar magneticamente. Então a alternativa correta é a letra C. Primeiramente, o LCC se junta com o petróleo e eles formam flóculos. Então vai ser o quê? Floculação. Por mais que dá uma vontade de dizer que é uma dissolução fracionada, acaba não sendo, porque dissolução fracionada a gente utiliza mais para quê? Sólido-sólido. Então quando eu tenho sólidos heterogêneos ou homogêneos, dependendo, eu adiciono um líquido para um dissolver e outro não ficar dissolvido. Então aqui eu tenho o quê? Com o petróleo e a água, eu tenho dois líquidos não miscíveis. Então eu uso o LCC para interagir com o petróleo, para formar o flóculo bonitinho. Aí eu venho, pela característica magnética das nanopartículas que estão inseridas nele, eu vou lá e separo com o ímã. Então vai ser o quê? Floculação e separação magnética. E as outras alternativas não cabem nessa questão 51. Vamos agora à questão 52. Na questão 52, ele fala da soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, NaOH. Ele fala que ele deixa exposto ao ar atmosférico e aparentemente ele sofre um derretimento, ou seja, ele começa a ficar um pouco viscoso, líquido. E ele quer saber por que diabos a soda cáustica sofre esse derretimento. Então ele me deu 5 alternativas. Primeiro ele fala absorção de umidade. Na segunda ele fala que ocorre a fusão do hidróxido. Fusão vai ser o quê? Passagem do sólido para o líquido. A letra C ele fala que as impurezas reagem. A D ele fala que está adsorvendo o gás. E na letra E ele fala que o hidróxido de sódio reage com o N2. Então vamos lá. Ele falou que botou o hidróxido de sódio, que é um sólido branco, exposto ao ar atmosférico. E ele inclusive fala da umidade, exposto à umidade. Então se está exposto à umidade, ele vai estar o quê? Com água, vapor de água em volta dele. E o que ele vai acontecer? Vai acontecer justamente o quê? A absorção dessa água. Então, o NaOH, que é muito... Ele tem um alto teor de absorção de água, ele absorve a água e fica o quê? Meio molhado. Aí dá a impressão que está justamente ocorrendo o quê? A fusão do hidróxido. Mas não é isso que está acontecendo. Não é a fusão do hidróxido que está acontecendo, é justamente a absorção de umidade. Então é a água que entra no meu NaOH e por isso que dá um aspecto molhado. A C ele fala em reação das impurezas. Reação das impurezas, beleza, pode até acontecer, ele pode ser impuro e pode reagir com o ar atmosférico? Pode, mas ele tem que gerar o quê? Líquidos. E geralmente impurezas, quando reagem com gases, formam ou sólidos ou continuam sendo gasosos. Então, bem difícil você explicar pela reação de impurezas, porque eu não sei quais impurezas são,
Então, para ter certeza que realmente as impurezas, eu teria que saber quais impurezas que são, para saber que tipo de reações elas poderiam fazer com a umidade para gerar um líquido, para ter um aspecto difundido. A absorção de gases. Observem que a absorção e a adsorção são coisas diferentes. Absorver vai lá para dentro. A dissolver fica só na superfície. Então, por exemplo, o carvão ativado, o carvão que tem nos filtros de água, ele adsorve. Então ele vai preencher a superfície dele, porque ele é uma macromolécula cheia de buraquinhos. Aí ele adsorve nesses buraquinhos na superfície as impurezas, no caso. Agora, absorver que nem esponja, entra tudo. Então vai lá no meio da esponja. No caso das adsorções, fica só na superfície. E o NaOH, por mais que seja uma estrutura iônica, ela é uma estrutura cristalina que não tem adsorção. Só ocorre o que? A absorção. Então a letra D também não faz sentido. E aqui ele fala que a reação do hidróxido de sódio com o gás nitrogênio é o que dá esse aspecto derretido. Então a questão 52, a alternativa correta vai ser o que? A letra A. De A mais fácil. É isso, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir nossa página do Facebook, @Química nos Vestibulares. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Mandem críticas, sugestões, elogios, questões pra gente resolver aqui no canal. E até a próxima semana.